Olá, sejam bem-vindos. Hoje iremos falar sobre um tema bastante sensível e que cada um tem a sua maneira de expressá-lo. Vamos falar sobre as perdas, sobre a morte das pessoas que amamos. Então, vamos lá para mais um vídeo. Olá, eu resolvi fazer esse vídeo porque ao meu redor está acontecendo muito desencarne. Muitas pessoas estão desencarnando. É um tema sensível, né? É um tema, às vezes, para algumas pessoas, cheio de tabu, pois falar sobre a morte não é fácil, pois cada um sabe o peso que ela traz. Eu já perdi muitas pessoas para a morte. E hoje, com todo o conhecimento que venho adquirindo sobre e entendendo melhor o que acontece depois que a gente sai dessa vida, a aceitação em relação a isso ficou mais fácil. Não que eu não vá chorar, não que eu não vá questionar, mas agora eu já entendi que não adianta eu ficar apegada àquela dor que é inevitável. Então, todo dia nasce alguém, assim como todos os dias morre alguém. Nesse momento tem alguém sorrindo e também chorando por esses motivos. Então, você percebe que a vida é esse ciclo de nascer e morrer. É claro que a gente não quer perder quem a gente ama, porque somos egoístas, porque a gente acha que aquela pessoa tem que viver eternamente. A gente acha que aquela pessoa não tem que nos deixar, que não é certo, porque eu amo tanto ela que ela não pode partir, que Deus não pode levá-la. Isso é um sentimento egoísta, até com a própria pessoa que morreu, porque ela também, você acha que a pessoa que morreu ela queria morrer? Claro que não. Algumas sim, mas vamos conversar um pouco também sobre isso. Mas a maioria das pessoas que morrem, elas não querem morrer. Então, é claro que naquele processo que está acontecendo, aquela morte, a pessoa também está sentindo tudo. Ela está pensando, ela está querendo também ficar. Mas quando ela percebe que não tem como fugir, que é agora, o que devemos fazer? Nós que ficamos, devemos deixar a pessoa ir. Devemos aceitar a ordem natural do ser humano. Mas morreu jovem, mas tinha muita vida pela frente. Morreu no momento certo que deveria. Até a morte é um aprendizado. Aprendizado para aqueles que ficaram e também para aquele que se foi. Será que até hoje o ser humano ainda não conseguiu entender isso? Que de todas as maneiras estamos aprendendo. Eu já ouvi muito das pessoas dizerem: você não sabe a dor que eu estou sentindo, porque você não perdeu. Você não sabe a dor de uma mãe porque você não é mãe. Bom, eu posso não ter perdido um filho, e graças a Deus meu pai e minha mãe estão vivos, mas eu já perdi sim algumas pessoas que eu amei e amo muito. E hoje eu entendo que eu não as perdi, eu só não consigo mais ter contato com o seu corpo físico. E a dor não é de quem foi a pessoa que você perdeu, mas o que você sentia por essa pessoa. O amor, independente de quem esteja dando ele ou recebendo, é amor de todas as formas. E se a gente perder aquele ser que a gente ama, a gente vai sofrer também. Bom, e através disso, quando eu perdi essas pessoas, doeu tanto que eu também não queria mais existir. Eu ficava pensando comigo mesmo, se pessoas tão boas, para mim, na minha visão,
e que eu amava tanto poderiam ser tiradas de mim? Por que que eu continuava viva? Eu não sei se vocês já sentiram isso, de quando alguém morre, alguém que você ama, você não se sente merecedora de estar vivo. Bom, eu me sentia assim. E ao mesmo tempo, eu vinha querendo entender mais sobre, porque alguma coisa dentro de mim dizia que eu tinha que continuar, por aquelas pessoas e também por mim. Naquele momento, quando eu estava sofrendo, eu não queria entender, eu não ouvia. Hoje eu já consigo entender melhor. Você que perdeu alguém, eu sei que não tem palavras no mundo que possa te consolar, porque o maior consolo tem que vir da própria pessoa que está sofrendo. Sabe por quê? Primeiro lugar, por que você está sofrendo? Porque eu perdi alguém que eu amo, porque a pessoa não merecia, porque era jovem demais, porque tinha uma carreira extraordinária pela frente. Então, se você viu tudo isso, por que você não está feliz de ter presenciado essa vida? Eu sei que você queria ver mais. Eu sei que você queria viver muito mais tempo com essa pessoa. Quem não? Quem não queria segurar a mão do seu ente querido e fazer com que ele ficasse mais um pouco? Mas já não foi uma bênção você ter conseguido viver um momento com essa pessoa? Você conseguiu extrair algo que essa pessoa trouxe ao mundo? É isso que é importante. Pense e lembre de tudo que essa pessoa que você ama fez nesse mundo, nessa terra, mas não para que você sofra, mas sim para que você continue a viver, para que você continue também a ter esperança, entender o que acontece com aquele ser depois da morte, nos ajuda a ter um pouco mais de aceitação. O Espiritismo, ele vem trazendo isso para as pessoas que ficaram aqui, vem trazendo esse consolo, vem trazendo esse esclarecimento. E o que acontece, Josi? A vida continua. Como assim? A vida daquela pessoa que existiu aqui continua existindo em outro plano. Por que em outro plano? Porque agora ela não tem mais o corpo físico que era, a maneira em que aquele espírito se locomovia nesse plano terrestre. Então, como ele não tem mais esse veículo, ele está em um plano em que o seu espírito pode habitar. Então, existem vários planos, não é? Existe um plano terrestre, um plano etérico, um plano invisível, um plano astral, dentre outros. Então, sabendo basicamente que existem outros planos, outros níveis de consciência, essa pessoa agora se encontra nesse nível em que a consciência dela estava quando ela estava no plano terrestre. Porque é isso que a gente faz aqui. A gente está aqui em busca do quê? Da evolução, do crescimento mental, de se conscientizar para uma nova vida. Então, da maneira em que você andou nesse mundo, as suas obras, as suas ações, os seus feitos, e da maneira que você enxergava tudo isso, é o que você vai viver no plano a seguir, entende? Pode ser um lugar bom? Pode. Pode ser um lugar ruim? Pode também. Porque, de certa maneira, mesmo que você esteja em um lugar isolado, sozinho, pode ser um martírio estar ali com seus próprios pensamentos. Bom, sabemos que os espíritas acreditam no umbral. E o que seria o umbral? Seria um lugar de conscientização daquele espírito. É claro que não é um lugar totalmente ruim, mas será que você conseguiria, ou você consegue, ficar sozinho com seus pensamentos? E nenhum deles vai fazer com que você se sinta mal por tê-los? Bom, o umbral é um lugar assim. Você estará lá com a sua consciência, com as lembranças daquilo que você fez ou deixou de fazer. E estará ali também
com outros espíritos que têm essa mesma vibração, que vocês estão nos mesmos padrões vibratórios. E as pessoas, Josi, que já são evoluídas, que tiveram boas ações nessa terra, para onde eles vão? Bom, eles vão para um lugar melhor. Dentro das doutrinas espíritas, cada um pode ter um nome, certo? Um exemplo seria o nosso lar, como tem no kardecismo, mas em outras denominações esse lugar tem outros nomes. Ou então é só mais um canal, mais um lugar nos planos, dentre muitos outros. Então, as pessoas que estão um pouco mais evoluídas, que se conscientizaram, que entenderam o seu propósito nessa vida e de alguma maneira fez uma modificação no mundo ou nas pessoas ao seu redor, elas estão em um patamar um pouco mais elevado, né? Elas podem estarem nessas colônias que chamamos, né? Nos planos universais, nos planos etéricos, nos planos invisíveis. Para quê? Para que continue o seu trabalho em prol da humanidade, de ajudar a humanidade também a se evoluírem. Então, quando ficamos a aprender aquele ente querido que partiu com a nossa dor de não aceitar que ele foi para um outro plano, a gente também está impedindo ele de evoluir também nessas esferas aonde ele pode estar nesse momento, porque a vida não acaba. Então, se a vida não acaba, a pessoa continua na sua busca, no seu caminho evolutivo. Então, e o que liga a gente com essa pessoa que está em outro plano? Os nossos sentimentos, as nossas conexões, a nossa mediunidade. Então, tudo isso faz com que a gente tenha esse contato com esse ser, mesmo ele estando em outro plano. Então, quando você chora, quando você sofre, quando você fica a maldizer o acontecimento que fez essa pessoa que você tanto ama ir embora, você também está impedindo ela de seguir um caminho melhor. Porque essa pessoa que se foi, ela também tem o pensamento dela ainda. Ela também tem as escolhas dela também. Ela ainda lembra também daqueles que ficaram. E se ela sabe que não tem como ela voltar, essa pessoa não pode ficar se prendendo, esse ser, na verdade, né, não pode ficar se prendendo às suas vibrações, não pode ficar se prendendo à sua dor, porque ela também precisa continuar a caminhada dela para que ela também possa ser feliz. Os espíritos também estão eles sentem o que nós sentimos. O sentir não é da carne, não somente, também é do espírito. O querer também não é só da carne, também é do espírito. Mas a gente tem que entender o que o espírito quer e o que a carne quer. A gente tem que entender o que o corpo tem que sentir e o que o espírito tem que sentir. Eu não estou aqui para dizer que você não pode chorar pelo seu ente querido, que você não pode ficar de luto, mas a sua vida tem que continuar. Às vezes as pessoas ficam na paranoia em acreditar que o seu ente querido está naquele caixão enterrado. E não, o que está ali é um corpo, era um veículo que aquele ser usava, mas a vida realmente dele continua em outro lugar. Ele continua vivo em outro plano. Então, você que é leigo dessas coisas, vamos buscar mais esse entender para que não ficamos apegados a algo que é natural, que vai acontecer, que é inevitável, mas não pode fazer com que nos paralise, que faça com que a gente também não queira prosseguir, continuar. Muitas pessoas, às vezes, escolhem viver aquele luto e tem outras pessoas que escolhem crescer com isso e transformar essa dor em algo muito maior do que ela mesma. E vamos falar também aqui sobre os nossos irmãos que decidiram
tirar a própria vida. Nesses casos, muitos acreditam que não tem perdão, outros acreditam que no tempo certo essas pessoas irão se conscientizar do que fez e conseguirão assim também a sua evolução. Não é fácil falar sobre isso, porque eu sei que tem muitas pessoas que perderam pessoas assim, e eu sei que elas querem entender melhor essa situação. E eu não estou falando só para acalentar as pessoas. Não, é a misericórdia de Deus. Ah, mas está falando lá que não tem perdão. O único pecado que não tem perdão é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Não é certo você tirar a sua própria vida porque você está interferindo no seu destino de uma maneira muito drástica, porque você não sabe quanto tempo era para você viver e você está decidindo encerrar ali a sua vida, entende? Mas é o livre-arbítrio. A pessoa também pode escolher fazer isso, mas quem te deu a vida é o único que tem o direito de tirá-la. Mas, Josi, muitas pessoas matam as outras, sim, e até nesse momento era a hora daquela pessoa partir. Infelizmente. Sabe por quê? Porque poderia ser a lei de causa e efeito atuando, poderia ser um karma, uma cobrança. Tem muitas pessoas que não entendem isso agora que eu estou falando, mas se vocês buscarem estudarem isso, vocês irão entender melhor o que eu estou falando. E como eu disse, isso aqui não é só para consolar, é o que acontece. Então, há um único momento em que a vida de alguém é tirada, que não é no momento certo, é quando ela decidiu fazer isso com a própria vida. Porque me diz aqui se você sabe o dia da sua morte, né? Eu sei que tem algumas pessoas que sabem, mas vai por mim. As que eu já sei que sabiam eram pessoas bem velhinhas, né? Isso são pessoas que são bem... Como é que eu posso dizer? São pessoas bem sábias, pessoas que tiveram merecimento disso. Mas eu sei que não é todo mundo que tem esse merecimento, não. Então, se você não sabe o dia da sua morte, se você decidiu acabar com ela hoje, você usou seu livre-arbítrio, sim, mas você também quebrou um mandamento. Você matou. Ah, mas a pessoa matou a si própria. Sim. E ela quebrou um mandamento. É por isso que essa pessoa vai ser castigada por essa quebra de mandamento que ela fez. Entende? Isso, para cada um, vai chegar de uma maneira. Cada um tem que estar com a sua mente preparada. Como Jesus já disse, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Quem tiver olhos para ver, que veja. E da mesma maneira, essas pessoas que tiveram essa ação de acabar com a própria vida, eles também têm um lugar reservado só para eles, que no Espiritismo chamamos de Vale dos Suicidas. Esse lugar é um lugar que ali também tem espíritos que fizeram aquela mesma ação consigo mesmo, independente de como foi. Se eles decidiram acabar com a sua vida, eles estão naquele lugar, porque as pessoas elas têm a mesma frequência vibratória, elas estão no mesmo padrão de vibração. O que isso significa, Josi? Que basicamente elas têm os mesmos pensamentos autodestrutíveis, entendeu? E elas vão para esse lugar para quê? Para se conscientizar também. Não pense vocês que é um processo rápido. Que a pessoa, eu cheguei num lugar ruim, então eu vou me conscientizar aqui e vou sair daqui muito rápido. Não é assim. Você sabe que não é assim. Nós, encarnados, nós aqui vivos, é difícil para a gente se conscientizar. É difícil da gente deixar um vício, deixar um relacionamento tóxico, deixar alguma coisa que nos faz mal, entendeu? Agora imagine um lugar em que todo mundo tá assim, não tem ninguém, entre aspas, para te ajudar, porque tá todo mundo com aqueles mesmos pensamentos
de destruição. Então, por isso que esses lugares que têm esses espíritos com os mesmos padrões, essas pessoas, para que elas possam sair dali, o que elas têm que fazer? Elas têm que buscar dentro delas mesmas as condições de entender o que fez, se perdoar e dali em diante ser um novo espírito, se transformar aonde estiver. O autoconhecimento das emoções nos ajuda bastante com o luto, em como direcionar essas emoções para algo construtivo ou algo que possa nos consolar. Entenda que você ainda pode transmitir o seu amor para o seu ser amado, que não está mais diante dos seus olhos, mas sempre estará dentro do seu coração. As lembranças dessa pessoa sempre estará viva dentro de você. Sabemos que é importante vivermos o luto, passar por cada fase do luto, mas não devemos nos paralisar em nenhuma das fases que o luto exige que a gente tenha. Por quê? Porque a vida continua. A sua vida e a vida da pessoa que você ama também continua. Você aqui e essa pessoa em um outro plano. Porque as pessoas esquecem de falar que a tristeza, ela também é viciante, assim como a alegria. Ela pode não trazer a euforia, mas a tristeza, de uma certa maneira, ela traz um consolo. Então, ambas em grau muito elevado não é bom. A gente sabe que tudo em exagero não é bom. Então, alegria excessiva não é bom, tristeza excessiva também não. Tudo isso é momentâneo, os nossos sentimentos, eles são momentâneos. Então, quando for a hora da gente viver cada um desses sentimentos, a alegria, a gratidão, ou a raiva, a tristeza, a dor, o luto, que a gente não se prenda a nenhuma delas, que a gente viva aquele momento, mas que a gente não fique somente ali, tá bom? Bom, eu espero que esse vídeo novamente possa ter agregado na sua vida e que, assim como tudo passa, essa dor também vai passar. E como Jesus já disse, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E é nisso que eu acredito. Bom, fiquem bem, fiquem com Deus. E é nóis.